Boa noite, boa noite. Bom, eu tento deixar essa câmera aqui retinha assim, não consigo. Não sei o que acontece nesse Facebook. Se alguém souber, gente, porque eu já tentei dos dois lados. Eu peguei meu celular, já deixei ele assim, já deixei assim. E só em pé é que eu fico certinha, mas não era assim que eu gostaria de estar fazendo a live. Eu queria que tivesse a imagem assim e não assim. Bom dia, Charita. Boa noite, né, gente? Bom dia. Tô tão acostumada a fazer live durante o dia, durante a manhã, que quando eu venho à noite eu fico um pouco perdida. Oi, Daniela, tudo bem? Como é que você tá? E aí, meus amores? Hoje nós vamos meditar e nós vamos falar sobre uma coisa que a gente faz que suga muito a nossa energia e sempre vai nos gerar sentimento de culpa. Hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai meditar um pouquinho. Oi, Humberto! Tudo bem? Já voltaram às ruas portuguesas, que eu tô sabendo que Portugal já tá saindo na rua. Fiquei feliz por vocês. Espero que logo mais a gente também aqui possa sair um pouquinho. Mas eu acho que nem tão cedo, que o negócio tá um pouco ainda descontrolado. Oi, Ana. Oi, Rodrigo. Boa noite, meus amores. Que legal, que legal. Vamos meditar um pouquinho e vamos falar sobre um forte sugador da nossa energia. A gente vai olhar para isso hoje. Como que a gente faz para lidar com isso? Tudo melhor por aí. Que bom, gente. Tô muito feliz que Portugal já está nas ruas. A gente aqui tá em quarentena. Recebi uma imagem de um amigo meu e ele tava jantando fora. E eu achei tão bonitinho. Ele foi com o restaurante. Os restaurantes não estão enchendo muito, claro, né? Porque ainda tá controlado. Mas eu fiquei muito feliz por vocês. E espero que aqui no Brasil logo a gente possa voltar às nossas rotinas, né? Bom, meus amores, eu vou dar uns avisinhos antes para quem tá na live. Primeiro é o seguinte, essa semana, quinta-feira, começa a turma Resgate da Paz Interior, módulo 1. O que é o Resgate da Paz Interior? É um curso de autoconhecimento e autodescoberta profundo que vai trabalhar o campo mental, emocional e espiritual. As aulas são uma vez por semana no Zoom, são aulas ao vivo, e são acompanhadas dos exercícios do Curso em Milagres, que é um livro profundo sobre o reconhecimento do que verdadeiramente somos, sobre o despertar da nossa força interior. Então é um curso que vai trabalhar a limpeza de crenças limitantes, ideias que você tem distorcidas sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, para que você possa resgatar a verdade sobre você. Então, depois dessa live eu vou deixar aqui o link para quem quiser me chamar no WhatsApp, saber um pouquinho mais sobre o resgate da paz interior, me chama. E um outro processo também que vai acontecer dia 6 de junho, que eu já vou antecipar, é um processo energético terapêutico. São 4 horas de processo, onde a gente vai trabalhar diversas energias, como o Theta Healing, o Magnify Healing, o Reiki e outros processos também energéticos de alinhamento de chakras. Então eu vou colocar aqui também para vocês esse processo de limpeza energética, que são 4 horas de processo. Então, um processo muito meditativo e muito legal. Vou colocar o link aqui para vocês. Então, hoje, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre um forte sugador de energia que nós temos e que a gente, quando a gente se percebe, a gente já está fazendo, que é o julgamento. Como é que eu paro de julgar tanto? Como é que eu me abro mais para ver a verdade sobre o outro, a verdade sobre mim, e também paro de me julgar. Esse auto-julgamento que nós temos, que é tão nocivo para a gente, tão tóxico, né? É uma energia tóxica que a gente tem, o julgamento. A gente vai falar sobre isso hoje. Ai, que delícia, Sarita! Sarita vai ser aluna, primeiro módulo. Você vai gostar muito. É um curso bem aprofundado, é um treino de descondicionamento. Então vai ser muito legal. Quinta-feira tamo junto no Zoom. E ainda tem vagas para novos alunos. Não é um curso que dá para ter muito aluno, porque depois a gente conversa muito nas aulas. Então, se tiver muitas pessoas, é difícil a gente dar essa atenção um a um. Mas é muito legal. Então vamos meditar um pouquinho. Eu tô carregando meu celular enquanto eu tô falando com vocês. Eu vou soltar aqui o carregador. Deixa eu deixar assim.
Vamos colocar uma intenção. Então, nesse processo de meditação, eu gostaria que vocês pensassem em uma situação que você tem muito mal resolvida na sua vida, tá? Raiva de alguém, ou mágoa, ou às vezes não chega nem a ser uma raiva, mas é uma coisinha que tá mal resolvida, que você gostaria de resolver internamente, alguém que te machucou, alguma situação que para você foi delicada, ou alguém do teu convívio que tem uma relação, sabe, um pouco delicada e você convive com essa pessoa, ok? Então eu quero que vocês tragam para a mente de vocês essa cena ou essa pessoa, ok? Que a gente vai fazer um processo de meditação e autocura, tudo bem? Então, vamos fechar os nossos olhinhos. Se conecta com a sua respiração. Imagina que toda vez que você puxa o ar, entra uma luz branca. E quando você solta, sai alguma cor, sem ser branca. É um processo de limpeza. Então você puxa o ar branco, cristalino, e solta alguma cor. Essa luz branca ela vai passando por todo o seu corpo, liberando as tensões. Quando você solta, você deita fora emoções, pensamentos negativos. Então vamos se conectar nessa respiração bem consciente. Puxando o ar branco, cristalino, soltando todas as tensões, preocupações. A gente vai ficar nesse processo de respiração, mas agora eu quero que você visualize uma cena, uma situação que aconteceu na sua vida, que está mal resolvida, coisas que não foram faladas, que você gostaria de ter falado, alguém que te magoou. Visualize a cena, o que aconteceu, como foi. Alguém que você ficou bravo ou ficou bravo com você. Traz essa pessoa para sua frente. Pode ser uma pessoa que você tem um convívio um pouco mais delicado, seja uma relação conflituosa, uma relação que não é muito fácil. Pode ser uma relação de controle, onde esse ser tenta te controlar e por conta disso essa relação não é fácil. Então, projetando essa pessoa na sua frente, olhe para os olhos dessa pessoa e agora diga a ela tudo que te traz incômodo, coisas que você gostaria de ter falado e não falou. Pode ser que por mais que essa pessoa tenha te magoado, você tenha coisas positivas para falar para ela. Talvez você queira expressar seu sentimento que você tem positivo por ela. Fala para ela que talvez você tenha ficado magoado porque muitas vezes você é mal interpretado. Então expresse isso para essa pessoa. Ninguém está te vendo nesse momento, nem te julgando, então coloca tudo para fora. Compartilhe tudo esse momento com essa pessoa. Se você tem raiva, fale para ela. Do que exatamente você tem raiva, do que exatamente você se sente magoado ou mal compreendido.
essa pessoa te ouve. E você focando o seu olhar no olhar dessa pessoa nesse momento. Você decide curar tudo isso dentro de você. Porque não é justificável você manter sensações que são desagradáveis dentro de você. Você reconhece que o perdão é algo que te liberta. E que te libertando, liberta também o outro. Não porque você quer ser bonzinho, mas porque isso é bom para vocês dois, para a evolução de vocês dois, ou de vocês duas. Então olhe nos olhos dessa pessoa e fale: eu te perdoo, porque eu me perdoo. Eu te liberto, porque eu me liberto. O perdão é a chave, é a porta de saída, a saída para a felicidade. Eu mereço ser feliz. E você também. Então, nesse momento, conectado ao olhar dessa pessoa, imagine uma luz dourada saindo do seu coração, do seu chakra cardíaco, indo de encontro ao coração dessa pessoa, curando todas as feridas, mágoas, sentimentos densos, emoções negativas. A sua cura faz parte da cura do outro. Então permita que o seu coração emane essa luz dourada de amor incondicional. E quanto mais essa luz dourada chega ao coração do outro, mais leveza você sente. Mais paz. Algo hoje está sendo curado. Essa pessoa sorri para você como um ato de liberdade e gratidão. E agora, você se vê em frente à sua própria imagem. É você com você mesmo. Então uma luz rosa sai do seu coração e vai de encontro a essa imagem. Essa luz rosa passa pela cabeça, pela testa, pelos olhos, pelo rosto, trazendo amor incondicional, leveza, conexão, amor próprio. É você fazendo sua própria autocura através do amor incondicional. Essa luz rosa passa pela sua garganta, pelos seus ombros, costas, braços. Ela para no seu coração, resgatando a sua autoconfiança, o seu amor, te conectando à fonte divina. Nesse momento você sente muita leveza, conexão. Essa luz rosa passa pela sua barriga, passa pelo seu chakra base, pelas suas pernas, joelhos, pés. E de repente você se vê em meio a essa luz rosa. A representação do amor divino através dessa luz. Fortalecendo o seu amor próprio, a sua gratidão pela vida. A gratidão por tudo que você aprende durante o seu dia, a gratidão
por tudo que você aprende com as pessoas do seu convívio. A gratidão até mesmo daquelas pessoas às quais você teve conflito ou desentendimento, pois elas fazem parte do seu processo. Reconhecendo isso, unimos as duas mãos no peito, agradecendo, aceitando e recebendo esse amor incondicional. Vamos fazer uma respiração bem profunda, puxando pelo nariz, soltando pela boca. E no momento de vocês vão abrir os olhos. Manda um coraçãozinho aqui para eu saber que estão todos, já voltaram da meditação. Me contem como vocês estão se sentindo. Se houve dificuldade em fazer esse processo meditativo. Como que vocês se sentem após liberar o perdão. Se vocês quiserem comentar aqui comigo. Bom, Nerilda, fofinha. Oi, tia. Olha a minha tia aqui. Gente, esse processo que a gente fez de perdão, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre julgamento, ele é essencial para a nossa felicidade. Porque acontecem coisas na nossa vida as quais muitas vezes a gente não tem um entendimento real. A gente não consegue muitas vezes ter um olhar verdadeiro do que está acontecendo. Porque existem duas mentes fechadas se relacionando. O que é uma mente fechada? Eu penso coisas sobre mim. Você também. E aí, de acordo com esse conteúdo interno que eu tenho, eu me comporto no mundo. Então, a Sol tem pensamentos na cabeça dela, crenças, que de acordo com a infância dela, ela teve questões. E aí eu me identifico muito com essas questões, muitas delas estão inconscientes. E aí eu saio para o mundo, me relaciono com o outro, de acordo com essas minhas crenças, de acordo com isso, com esse conteúdo interno que não está consciente para mim. Então, tudo que eu aprendi, para mim é o certo. Então, observem na vida de vocês. Tudo que você aprendeu para você é o certo. É isso que você aprendeu, é isso que você sabe, é isso que você conheceu. Inclusive, a própria criação dos seus pais, ou da representação paterna ou materna, você aprendeu coisas, te ensinaram coisas. E ali você criou um conjunto de crenças, uma forma de ver o mundo, que muitas vezes pode ser diferente da minha forma de ver o mundo. Muitas vezes você tem feridas internas e o outro também. E aí você vai se relacionar com as pessoas. E você não conhece o conteúdo interno dela porque muitas vezes nem ela conhece. E aí, por medo, por questões que para ela também muitas vezes não está consciente, ela se comporta de uma forma X. E muitas vezes esse comportamento que ela tem, para ela nem sempre pode ser errado porque foi a forma que ela foi ensinada e educada. Muitas vezes ela não tem essa consciência. Ou, muitas vezes, ela tem a consciência que não é a forma que ela gostaria de se comportar, porém, ela já está acostumada naquele comportamento. Aquele comportamento virou um padrão na vida dela. Então, é até difícil ela soltar aquele comportamento. Por quê? Falta de consciência. Então, se eu sei que na minha cabeça eu tenho vários pensamentos e um padrão de comportamento, e o outro também, quando eu me relaciono com esse outro, ou eu consigo abrir a minha mentalidade para ele, para que eu possa compartilhar o que está na minha mente,
e ele também, para que haja um relacionamento verdadeiro, ou são dois mundos que não têm conexão e isso gera conflito. Por que julgar? Deixa eu ler aqui a Sarita. Um pouco difícil, muita dor e choro, gratidão. É bom a gente trabalhar isso dentro da gente mesmo, Sarita. E aí, no resgate, né, já que você vai ser aluna do resgate, você vai entender todo esse sistema mental e comportamental que nós temos, que é muito condicionado. E, na realidade, quando eu liberto o outro, eu estou me libertando. Então, observa, gente, que muitos dos nossos comportamentos são inconscientes. Olha para você quando você faz uma coisa e você mesmo se culpa por ter feito. Você fala assim, nossa, mas eu não queria ter feito isso, mas não era isso que eu gostaria de ter falado. Tem um crítico interno que fica falando. Na vida do outro não é diferente. É porque a gente acredita que nós somos diferentes. Nós não somos diferentes. No ponto de todos nós nos julgamos. Todos nós temos processos inconscientes. E o que nos liberta? Conhecimento. Conhecimento. Porque se você não tem conhecimento do seu conteúdo interno, você age, você reage, você não age. A coisa acontece e você tem uma reação. E muitas vezes essa reação, ela não é uma reação positiva. Você só, pá, já foi. Por quê? Falta de conhecimento, autoconhecimento. Eu não me conheço. Então eu reajo às situações. Quanto menos conhecimento eu tenho, quanto menos consciência eu tenho, mais eu sou reativo. Mais eu me machuco e muitas vezes o meu comportamento machuca também o outro. Percebe? Então, a gente olha tudo isso de uma forma de que é impossível você julgar uma pessoa. Não dá pra gente julgar. E também não dá pra gente ficar se julgando, porque quando a gente entra no sistema do julgamento, a gente se fecha pro não aprendizado. Quando eu só julgo o outro, eu deixo de reconhecer que por trás daquilo tudo existe uma história. Eu olho para aquela situação, mas eu não sei qual é o fundo do poço do outro. Eu não sei quais são as crenças que ele tem na cabeça dele. Eu não sei o que para ele é certo e o que é errado. Eu não entendo por que aquele comportamento que para mim é errado, mas talvez para ele seja certo. Ou ele nem tem a consciência do comportamento que ele está tendo e depois ele se culpa. Existe um documentário, gente, que é muito legal no YouTube, agora eu não vou lembrar o nome, que é num presídio onde são vários psicopatas, né? Então, eles vão fazer um documentário e o jornalista fala com um dos presidiários que estão ali, e assassinos, psicopatas, enfim, tem várias pessoas lá. E aí o jornalista faz uma pergunta para ele: como que é quando você mata? Você não tem pena? Você não sente coisas? Você não se sente mal em fazer isso? E eu não sei se ele era psicopata, agora não lembro, tá, gente? Mas eu só quero falar da teoria, assim, nesse ponto de vista que a gente tá conversando. Então ele fala o seguinte, ele fala assim, quando eu mato alguém... Ah, lembrei, eu acho que ele era assassino de aluguel. Tipo, as pessoas pagavam ele pra ele matar pessoas. E aí ele falou assim, quando eu vou matar alguém, eu não olho nos olhos dela. E aí o jornalista pergunta, mas por quê? Ele falou, porque se eu olhar nos olhos dela, eu não tenho coragem. Mas eu cresci assim. O meu pai já vivia assim. Era o trabalho dele. Então, quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para julgar o outro? Se a realidade daquele ser já foi nesse meio, eu não sei da história. Eu não posso julgar. Tem um outro vídeo também no YouTube que é incrível, que é um rapaz que ele foi criado com a mãe e o padrasto, então desde pequenininho era com o padrasto, e o padrasto sempre batia nele, batia muito. Então assim, ele cresceu com o padrasto que para ele era pai, né? Batia bastante nele. E ele falava assim, eu faço isso por amor.
Isso dói mais em mim do que em você, isso aqui é por amor, né? E ele falava isso pro afilhado, filho, né? Enteado, pro filho. Filho porque foi ele que criou, né? E aí ele cresceu com uma ideia de que aquilo era amor, que o amor doía. E quanto mais doía, mais era a prova do amor. Ele cresceu assim, ele foi uma criança que aprendeu isso. E aí o que aconteceu? Ele cresceu, ele se apaixonou, e nessa relação havia uma criança, né, uma mulher com uma filha, e nesse sistema mental que ele tinha, né, de que o bater, aquilo era amor, era isso que significava para ele, foi o significado que ensinaram para ele. Ele bate na mulher e na filha, na filha dessa mulher, né, que ele acabou assumindo. Olha a repetição de padrão, que eu digo, né, se a gente for olhar depois constelação familiar, vai ter uma repetição de comportamento familiar. Mas ele bate nessa mulher e nessa filha até que as duas morrem. Ele perdeu a mão ali no bater, né? Foi além da conta. Dentro do sistema mental dele, foi isso que era certo para ele. Ele não sabia. E ele foi preso. Então, acho que ele perdeu a mão ali naquele dia, ele foi preso. E quando ele estava na cadeia, a mãe, uma senhora, já estou contando a história, uma senhora visitou ele e cuidou dele e amou incondicionalmente ele, e ele reconheceu o amor através dessa mulher. E um dia essa mulher falou para ele, sabe, eu tinha uma filha e minha filha tinha uma filha, tipo, eu tinha uma neta, uma filha e uma neta. E ela se relacionou com um rapaz, e ele é o assassino, né? Ele matou minha filha e minha neta. E aí ele descobriu que aquela senhora que ia no presídio cuidar dele era mãe daquela mulher e vó daquela criança. E ele disse que ele chorou muito, porque ela provou para ele o que é o amor. Qual é o amor verdadeiro? Então, esse filme, ele é belíssimo. Eu vou deixar aqui nos comentários, no descritivo do vídeo de hoje, eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Porque é muito fácil a gente julgar. E julgar é irreal o julgamento. Julgar mina a tua energia. Porque você não sabe o que você está julgando. Você não tem conhecimento do que você está julgando. Você não sabe quais são as bases que estão ali. Da mesma forma que quando alguém te julga, você fica mal. Você fica triste. Muitas vezes você gostaria de ser visto e vista pelo que você é. E as pessoas te julgam por uma aparência, por uma falsa leitura. Ninguém sabe o fundo do poço do outro. Então julgar não é algo real. Não é possível a gente julgar. A gente não sabe a história das pessoas. Assim como você não sabe o que está no inconsciente dessas pessoas. Você não sabe o que está no seu inconsciente. Então, como que eu faço para viver sem sofrimento, em alegria? Como que eu faço para não julgar? Reconhecendo que você não sabe. Você não sabe da história do outro. Você muitas vezes tem comportamentos que até você fica assustado. Caiu aqui, gente. Que maluquice. Caiu. Mas vamos continuar o nosso papo. Depois eu vou ver se eu consigo unificar as duas lives para que ela tenha um começo, meio e fim. Eu tava comentando que eu vou deixar esse vídeo aqui no descritivo do vídeo. Vou deixar esse vídeo, né? Vou deixar esse link no descritivo do vídeo, que é sobre a questão desse julgamento que não dá pra gente julgar, né? Não dá pra gente julgar. Você mesma tem comportamentos que muitas vezes você nem imagina, quando você vê já foi. Quer ver? Você não imagina qual vai ser a sua reação perante a um assalto, por exemplo. Aconteceu agora há 3 anos atrás, eu acho, que eu participava de uma igreja, né? Quer dizer, eu ainda gosto muito dessa igreja. E o que aconteceu? Né? Foi com um membro da igreja. Então, ele estava saindo do shopping,
em São Paulo, né? São Paulo, época de Natal, a gente já sabe como é que funciona, né? Então ele estava saindo do shopping no Natal e entrou no carro, dentro do estacionamento, e 2 pessoas entraram no carro junto com ele. Era ele não, era ela, era uma menina. Era uma menina, inclusive, da sede que eu frequentava. Então, era uma menina, entrou dentro, 2 pessoas entraram no carro, então entrou um na frente, ela estava do lado, e ela tava dirigindo, né? E entrou uma aqui do lado, passageiro, e uma atrás. E as pessoas estavam armadas. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim pra ela, vai, dirige, a gente precisa sair daqui, porque queria sair de dentro do shopping para poder levar ela para um banco, né, e, sei lá, tirar o dinheiro dela, enfim. E aí ela ficou aqui, ó, tipo, mentalizando. Oi, Magda, boa noite, amor. E ela ficou aqui mentalizando, né, fazendo mantras, fazendo coisas na mente dela, rezando. E aí ela pediu uma orientação, né, do que ela poderia fazer, ela pediu uma orientação interna, o que eu posso fazer, Enfim, eu sei que ela conseguiu soltar o cinto de segurança dela sem que o rapaz que estava do lado dela percebesse, nem o cara que estava atrás. Aí na hora de passar na catraca, né, do estacionamento, que tem aquele negocinho assim, ela deu uma acelerada, foi muito rápido, ela acelerou e se jogou do carro. O carro foi reto, bateu, os seguranças do shopping viram movimento, foi lá e prendeu o cara. Um conseguiu fugir, começou a correr pela rua e eu acho que tinha um cara da polícia passando e atirou nele, enfim. Foi uma coisa que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa ali. Mas observa que naquele momento que aquele ser estava sendo assaltado, aquela pessoa estava sendo assaltada, ela nem imaginava o que ela ia fazer. Ela não tinha ideia do que ela ia fazer. Você não tem ideia do que você vai fazer perante um assalto. Tá vendo como o julgamento ele é muito irreal? Porque eu posso falar assim, se eu for assaltado, eu faria tal coisa. Mas você não está na pele do outro para você saber o que vai acontecer. Ou até mesmo você não sabe porque não está acontecendo com você. Então, observe o quanto o julgamento ele é irreal. Ele é irreal. Eu não sei mesmo. Uma amiga minha foi assaltada em São Paulo também e o cara bateu no vidro dela e pediu o celular. Ela entregou o celular. Ela estava tão nervosa que ela falou, peraí, leva meu notebook, meu Mac Pro aqui. Entregou um notebook caríssimo, mais caro que o celular dela. Entregou para o assaltante. Então, assim, observa, gente, que é irreal julgar. Julgar é impossível você julgar. Porque você não sabe, você não está na pele do outro. E mesmo que seja com você, você não sabe qual vai ser a sua reação. Porque muito dessas reações, principalmente quando está em jogo sobrevivência, você não tem ideia do que você vai capaz de fazer. Uma mãe, o que ela é capaz de fazer por um filho? Percebe, gente? Então, assim, julgar é complicado, porque você não sabe o que você está julgando. E aí, ao julgar, você entra em 2 processos. O primeiro que é, eu fico julgando, fico viajando a batatinha, fico gastando a minha energia, determinando o que é certo, errado. E também, quando eu estou julgando, coisas mais simples que acontecem no nosso dia a dia, quando você entra no campo julgamento, você não se relaciona com o outro. Se você está julgando alguém, você não está se relacionando com esse alguém. Se você está conversando com alguém, você fala assim, ai, que horror. Você não está se relacionando. Por quê? Porque você não está com real interesse no outro. Real interesse é quando eu falo, não sei o que essa pessoa está falando, mas eu estou interessada em saber. E aí você abre a sua mente para ouvir o outro. Isso é um verdadeiro relacionamento. Quando eu coloco um monte de julgamento, por exemplo, autoconhecimento. Quando eu ponho um monte de julgamento, eu também me bloqueio para aprender. Eu faço um boicotinho para não aprender. Então, o que é importante saber? Oi, Márcia. O que é importante saber? Você foi criado de uma forma, então você tem um conjunto de crenças dentro da sua cabeça e para você é isso que é o certo. Aí você pensa essas coisas e você se comporta de acordo com essas coisas. O outro foi criado numa cultura XYZ, ou os pais dele de uma forma XYZ, e aí ele se comporta dessa forma.
entende? E aí você fica julgando o que para o outro é certo. Ou você fica julgando muitas vezes o que nossa, eu não faria isso, nossa, entendeu? Você não se relaciona, você nem liberta essa pessoa de um condicionamento. Como que eu liberto as pessoas de condicionamento? Não julgando. Como que alguém pode me libertar de um condicionamento? Não julgando, querendo ver a verdade sobre mim. Isso é libertador. Tem um jogo que eu faço que é o Miracle Choice, que é um oráculo, né? É um jogo que dá pra fazer em grupo, dá pra fazer sozinho. E numa desses jogos, né? Você traz uma pergunta, uma questão sua pessoal e a gente vai jogar. O que é o Miracle Choice? Você vai trabalhar crenças, então você faz uma pergunta, você fala assim, mas por que será que eu não consigo um trabalho novo? Por que trará? Aí vai trazer suas crenças limitantes para a superfície, que estão conectadas ao seu ego, e vai trazer uma escolha mais verdadeira que está conectada à sua essência, ao que você verdadeiramente é, não ao que você pensa que você é. E é muito legal, porque assim, quando a gente joga em grupo, talvez tenha alguém aqui na live que já participou do jogo em grupo, o meu treino é de não julgar, né? Como terapeuta eu já tenho esse treino, nenhum terapeuta pode julgar nada, né? Se eu falar pra mim, só isso é um absurdo, pra mim não é. Por quê? Porque isso é um treino, o terapeuta ele não pode julgar aquela pessoa, aquele ser. Ele tem que estar ali para ouvir e levar a reflexão do autoconhecimento, enfim. Tem que querer entender o outro, né? Julgamento não cabe. Se você quer entender o outro, se o julgamento estiver em jogo, você não entende. Então, no jogo, no Miracle Choice, tem um treino muito forte do não julgamento. Então, o facilitador, né? Eu sou facilitadora, eu fico ouvindo. E aí, ao ouvir sem julgar, o outro começa a se escutar. Quando ele começa a se escutar, ele começa a ver escancarada as crenças dele. E de repente ele te fala exatamente o que é que está incomodando ele. Tem uma cena que aconteceu com a minha mãe, eu até vi live que eu já falei sobre isso, vou falar de novo, que a minha mãe estava brava. Aí eu tava trabalhando e a gente tinha combinado de almoçar, mas a gente ia almoçar mais tarde e ela tava brava, porque vocês, nananã, você deixa pra trabalhar bem na hora que eu vou sair, e nananã, e falando, só que ela tava muito brava. Se eu estou presa no meu mundo, olhando pela minha perspectiva de tipo, gente, olha lá, ela nem vê que eu tô trabalhando, ela acha o quê? Percebe? Se eu tô nessa perspectiva, eu não consigo enxergar a realidade da cena. Eu tô julgando ela, falando, tá vendo? É mãe. Mãe é isso, é aquilo, não. Eu tô no modo julgamento e eu não estou enxergando o que é que tá acontecendo mesmo. Eu tô só na minha cabecinha, no meu mundo paralelo. Treino, que é um treino que eu já tenho há muito tempo. Significa que eu consigo treinar sempre? Nem sempre, gente. Eu sou igual a vocês. Mas é a porta de saída para nossa liberdade, para nossa felicidade. Treino. Eu olhei para ela e pensei, não sei o que isso significa. Não sei, mas eu estou interessada em saber. Por que será que ela tá assim? Será que é só porque tá atrasado o almoço, que a gente não vai sair? Por quê? E aí eu perguntei para ela, perguntei no lugar de não julgamento, porque quando você pergunta no lugar de julgamento, a chance de ter conflito é muito grande, porque você já vai perguntar botando o teu ponto de vista ali. Ô mãe, imagina o diálogo. Ô mãe, você também é chata, né? Você não. Eu já tô julgando, eu não tô interessada nela. Eu tô interessada em falar o que tá passando na minha mente. Então, o treino de olhar para ela e falar, mas o que tá acontecendo? E ali eu vi um milagre. O milagre do quê? Dela olhar para mim e falar para mim, eu tô muito chateada comigo. E ali ela me entregou tudo o que estava acontecendo dentro dela. Tô chateada por conta disso e disso e disso. Isso não tem nada a ver. Eu tava falando com você dessa forma, mas não tem nada a ver. Por que eu consegui ter um papo assim com ela? Porque eu não julguei. Eu não olhei isso no olhar de filha criticando uma mãe. Modo julgamento. Eu olhei para ela e falei, o que é que está acontecendo com você? Percebe, gente, que muitas das nossas brigas, muitos dos nossos conflitos é porque você está julgando através do seu ponto de vista e você não está querendo enxergar qual é o ponto de vista do outro. O que é que está acontecendo? Por que é que isso está acontecendo? Ou, muitas vezes acontecem coisas que realmente nos machucam,
mas a gente não consegue reconhecer o que eu também estava sentindo para que isso tivesse acontecido dessa forma. Já é muito profundo, porque assim, quando a gente vai ver o Ho'oponopono ele fala o seguinte: quando alguém me machuca, sou eu que peço perdão a esse alguém por ter feito algo para ele em alguma vida passada. É muito profundo isso, né, que o Ho'oponopono traz. Por que é que eu peço perdão a esse alguém? Porque eu não sei qual foi o processo encarnatório. Mas de cara, eu sei que, e isso para quem estuda espiritualidade sabe, nós encontramos sempre o mesmo ciclo de almas. Sempre o mesmo ciclo de almas. Para quê? Para a gente se perdoar. Para a gente liberar essa raiva que tem dentro do nosso coração, para que o outro também possa ser feliz. Para terminar o ciclo de samsara, esse sofrimento, nós temos que perdoar o mundo, todos. E para quem é praticante do Ho'oponopono, é importante saber que o objetivo do Ho'oponopono é o perdão, é o amor incondicional. Então, eu estou falando em 2 pontos, ponto comportamental, ponto espiritual. Se conecte no que faz sentido para você. Mas saiba, nada é o acaso, nada acontece ao acaso. E tudo que acontece vem para um despertar. Você pode utilizar tudo o que aconteceu do seu passado, a gente não consegue mudar o seu passado, perdoar o seu passado e decidir hoje ser feliz e criar novas relações mais amorosas e parar de se julgar tanto, parar de julgar o outro, ter o real interesse pelo outro, sabendo que o outro, ele só manifesta o que ele pensa, o outro ele só manifesta o mundo dele interno. Eu falo expressando o que eu penso. Aí você olha para isso e fala assim, nossa, tá falando de mim. Ai, meu Deus, olha, ele tá falando de mim. Não, ele tá falando dele. E se você não entender isso, a sua vida ela vai ser muito pesada. Se alguém está em descontrole e você observa isso, isso não é um julgamento, é uma observação do fato, alguém tá gritando, alguém tá reagindo de uma forma grosseira, você observa de longe, você fala, olha, tô observando. Essa pessoa, ela tá tentando te contar o turbilhão que tá dentro dela. E ela não sabe te contar. Muitas vezes ela está tão inconsciente disso que ela vai, inclusive, utilizar algo que você fala para dar liga para uma briga. E uma briga só existe se você entra na frequência do outro. Se você não entrar na frequência do outro, a briga não existe. E você também dá a oportunidade que esse outro possa se ouvir. Então, antigamente, existiam pessoas que buscavam a Sol para falar X. Aí a Sol parou de confirmar essas crenças para essas pessoas. A Sol começou a olhar para elas mesmas. Falou, olha, eu não sei o que isso quer dizer. Eu parei de pegar a ótica do meu passado para enxergar aquelas pessoas. Mas aí aquela pessoa ela está num comportamento tão condicionado que ela quer confirmar as crenças, porque para ela é isso que existe. Então ela não vai buscar mais a Sol para X, ela vai buscar a Joaninha para X, entende? Quando você para de confirmar as crenças que o outro tem, você para de julgar, você tem um treino de não julgar, você se coloca no lugar de falar assim, pera, não sei, você não sabe mesmo, não acredito que você saiba, não acredito que você conhece sua mãe, que você não conhece, sua mãe não te conta um monte de coisa, por auto-julgamento, e aí ela se julga muito e ela nem te conta o que realmente está acontecendo na vida dela, seu pai, seu marido, você não conta tudo para o seu parceiro ou para o seu filho. Observa que tem vários julgamentos na sua cabeça que faz com que você também não conte. O outro não é diferente de você. Por isso que é irreal o julgamento. E isso mina a tua energia, drena a tua energia. Então, a gente fez nessa live um processo de perdão. Perdão para libertação. Libertação do outro dentro de si. Libertação de você com você mesmo. Perdão é a nossa porta de saída para a felicidade. E quanto mais você perdoa, reconhecendo que eu não sei nem o que eu estava vibrando naquele momento, eu não sei por que a gente se encontrou nessa vida para isso acontecer, não sei,
mas tem uma relação de ensino-aprendizado. Todas as nossas relações são relações máximas de ensino-aprendizado. Existe um ensino-aprendizado rolando ali. E você perdoa, e você fala, ok, vou seguir. Perdão não significa ser trouxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você querer libertar esse sentimento ruim de dentro de você e libertar o outro também, energeticamente, quanticamente. A física quântica, ela vai falar, você só atrai pessoas e situações no mesmo padrão que você. Então, se hoje a sua vida não está de acordo com o que você quer e deseja, corrija você mesmo, corrija as emoções que estão aí dentro, bloqueando o teu caminho, bloqueando o teu processo. Você precisa liberar isso de dentro de você. Então, para pensar na pessoa que, eu tenho uma questão com essa pessoa. Você gostaria de condená-la ao sofrimento eterno? Ela amarrada, cheia de correntes, sentada na sua frente, pela eternidade, você gostaria de fazer isso? Para pensar, você teria que assistir essa pessoa sofrendo pro resto da vida dela. Você gostaria de fazer isso? Olha para você, vê que esse peso quem carrega é você. Então liberta o outro sabendo que não sei o que está no inconsciente dessa pessoa, não sei por que isso aconteceu, mas eu perdoo e segue a sua vida. Você merece ser feliz. Enquanto houver bagagem pesada dentro de você, energia negativa dentro de você, mágoas dentro de você, você sofre, você continua em sofrimento. A neurociência, ela já traz estudos falando que uma mulher, por exemplo, que ela é abusada, toda vez que, se isso não tiver curado dentro dela, toda vez que ela lembra disso e ela acessa um estado emocional, o cérebro dela entende que aquilo ali é real. Então é como se ela estivesse sendo violentada naquele momento, por mais que aquele momento não seja um momento da agressão em si. Gente, ciência, a gente está falando de comportamento, espiritualidade, eu vou falar de ciência. E um dos caminhos a gente chega. Observa que se eu, quando sofro uma agressão, se eu fico pensando nisso, isso gera uma química no meu corpo. Por quê? Porque o meu cérebro ele não sabe o que é real e o que não é. Para que é o perdão? O perdão é para você. É para o outro também, mas é para você. Porque enquanto isso estiver aí dentro, isso está machucando você. E aí quando você vê que é irreal o julgamento, você consegue seguir. Então não cabe a gente ficar, mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Ai, tadinho de mim. Cara, você não consegue mudar seu passado, então decida curá-lo. Porque você merece ser feliz, você merece seguir. O julgamento, ele é irreal. É irreal. Então, o Ho'oponopono, quando você pratica o Ho'oponopono, saiba, o Ho'oponopono é uma prática espiritual. É um processo meditativo que vai trabalhar a espiritualidade, a libertação do outro através do perdão. Porque eu não sei, o Ho'oponopono fala isso, eu não sei o que eu fiz para essa pessoa em uma vida passada. Percebe, gente? Então, Sol não acredita em espiritualidade, então acredite na neurociência. Vá pela neurociência, mas vá por você. É para que você seja feliz. Não julgue isso não serve para mim. Perdoe. Não acredite no que eu estou falando também. Perdoe e veja o que isso vai refletir na sua vida. Tenha a sua experiência. É a sua experiência que vai te trazer para um lugar de soltei uma bagagem pesada aqui. E você merece ser feliz. Ok, meus amores. Essa live, ela ficou partida em duas. Por quê? Porque caiu a primeira. Então, para quem entrou só na segunda, eu sugiro que vocês olhem aqui na minha página do Facebook o início dessa live, porque isso é uma construção, tá? Então, quem entrou no meio pode estar achando meio assim, não sei o que ela tá falando, olha o começo, até porque tem um processo meditativo de perdão. Através do perdão, nós nos libertamos, né? E isso é essencial para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para o bem-estar de todos. Imagina se a gente perdoasse a todos e todos se perdoassem, que mundo maravilhoso a gente viveria. Não ia ter motivos de ter conflitos. Por quê? Porque a gente ia querer olhar para o outro verdadeiramente. Somos todos filhos de Deus. E quanto mais conectados nós estamos à nossa essência, mais em plenitude nós vivemos.
Ok, meus amores? Então liberte essa carga de dentro de vocês. Vejam lá a meditação, façam, entregue. Eu vou deixar essa live aqui, também vou subir pela live. Entre, fala assim, ó, não consegui perdoar direito a primeira vez, entra na segunda, entra na terceira, entra na quarta. Vai perdoando. Coloca na imagem, coloca você também para se perdoar. Se perdoe por todas as vezes que você passou por questões e situações que foram delicadas na sua vida. Ok, meus amores? Então, amanhã a gente vai fazer mais uma live, agora às 18h30. 18h30 aqui. E aí eu vou pensar em algum tema. Se vocês tiverem sugestões de temas, compartilhe aqui comigo para a gente poder aprofundar ainda mais, fazer um processo de meditação. E se você acha que isso faz sentido para você, e se você acha que existe alguém no seu ciclo de amigos que está passando por processos, que está difícil, que está sofrendo, marque essa pessoa aqui, compartilhe essa live. Vamos ampliar a consciência coletiva, porque a única forma da gente viver em paz e plenitude nesse mundo é a gente despertando o quê? A nossa essência. Então marque um amigo, compartilhe e teste. Não acredite na sol. Faça você a experiência e depois vocês me contam aqui. Tá bom, meus amores? Gratidão, Nerilda, Márcia, gratidão. Oi, Sandra Azevedo. Boa noite, Mi. Amanhã às 18h30 estamos aqui, mais um processo de meditação. E se vocês quiserem sugerir um tema, compartilhe aqui comigo. Paty, melhorando em 3, 2, 1, gratidão. Um beijo, meus amores. Namastê.